Estamos de volta com o seu programa Filosofando, hoje falando um pouquinho sobre a amizade, em louvor da amizade, tema principal da filosofia de Aristóteles. Assistimos e participamos da grande transição que manifesta no mundo toda a sua força, todo o seu empenho em demonstrar aos seres humanos que o verdadeiro caminho continua ali, à nossa espera, pleno de vida e de verdade, conforme Jesus nos indicou e os grandes pensadores também. Muitos já fizeram a sua escolha, fruto de uma época que estertora, que envilece os incautos, que solapa as boas intenções, que ironiza a bondade, traçando trajetórias de lágrimas e aflições no planeta de provas e expiações. Geração dessa grande transição, nós somos espectadores da dor alheia, mas, vez por outra, ela se aproxima mais de perto de cada um de nós, como um convite a que não nos tornemos insensíveis, que a olhemos de frente como um convite à reflexão. Reflexão proporcionada por Jesus quando nos convidou a repartir, a participar, a distribuir, a sentirmos compaixão, a exercermos o perdão, a indulgência, a paciência, a tolerância, o entendimento, a sermos amigos uns dos outros. E não foi diferente quando os corações que trabalham junto à diplomacia mundial na virada do milênio instituíram através da Unesco a década da cultura de paz, cujos princípios norteiam-se por respeitar a vida e a dignidade de cada ser humano sem discriminação nem preconceito. Rejeitar a violência, praticando a não violência ativa, rejeitando a violência em todas as suas formas, física, sexual, psicológica, econômica, social, em particular contra os desprovidos e os mais vulneráveis, como as crianças e os adolescentes. Ser generoso, compartilhar o tempo e os recursos materiais no cultivo da generosidade, pôr um fim à exclusão, à injustiça e à opressão política e econômica. Ouvir para compreender, defender a liberdade de expressão, a diversidade cultural, privilegiando sempre o diálogo sem ceder ao fanatismo, à difamação, à rejeição. Preservar o planeta. Promover o consumo responsável, um modo de desenvolvimento que respeite em todas as formas de vida e preserve o equilíbrio dos recursos naturais do planeta. Redescobrir a solidariedade. Contribuir para o desenvolvimento das comunidades com plena participação das mulheres e o respeito aos princípios democráticos, de modo a criar novas formas de solidariedade. Em 1995, os Estados-membros da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, reunidos em Paris para a 28ª Conferência Geral, já haviam estabelecido a Declaração dos Princípios sobre a Tolerância, dos quais eu destaco o seu item 2.3, artigo 2º, você pode encontrar tudo isso pela internet. Para a harmonia internacional, torna-se essencial que os indivíduos, as comunidades e as nações aceitem e respeitem o caráter multicultural da família humana. Sem tolerância não pode haver paz, e sem paz não pode haver nem desenvolvimento e nem democracia. Parafraseando Gandhi, acredito, diz ele, na essencial unidade do ser humano e, portanto, na unidade de tudo o que vive. Desse modo, se um homem progredir espiritualmente, o mundo inteiro progride com ele. Mas se um homem cai, o mundo inteiro cai em igual medida. Nós vemos que, não obstante as lutas fratricidas, a violência brutal corrente no mundo, já previstos desde Bezerra de Menezes, principalmente aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, na Câmara dos Deputados, naquele estado, em fins do século XIX, com relação aos morros cariocas, de que poderiam no futuro abrigar a intolerância, a agressão, a violência e o desvalimento, o abandono social, até nos dias atuais, com o pensador Hans Magnus Enzensberger, em sua primorosa e crua análise das relações político-sociais e exclusão, num livro chamado Guerra Civil, quando igualmente localiza a essência do terrorismo na ausência de interesse real das criaturas humanas, umas pelas outras, poderíamos complementar na ausência de afeto, de empatia. Mas dizíamos, não obstante tudo isso,
vemos sinais contundentes de um desejo profundo pela harmonia nas relações humanas, o que poderia levar a um sentimento mais elaborado do que a própria tolerância ensinada há 2000 anos com Jesus a amar ao próximo como a si mesmo. Temos dado voltas e voltas sem compreender a profundidade destas palavras. E chegamos aqui carecentes de luz, de confiança uns nos outros. E de tal forma isto criou raízes que no próprio movimento espírita vemos dissensões, lutas por cargos e destaques nas entidades, sentimentos de desvalia e atitudes antiéticas. Em diferentes épocas e em diferentes pontos do globo, grandes educadores, amigos da humanidade aqui aportam. As suas missões diferentes concorrem para um fim comum e provam que em certas épocas uma mesma corrente espiritual atravessa o planeta, como a lembrar-nos através das suas lições que o nosso dever é o de compreender, aceitar, ajudar e não a pensar e agir de forma excludente. Há 200 anos, um dos amigos da humanidade esteve entre nós, o professor Rivaio, Allan Kardec, com seu profundo sentimento fraterno aos homens e mulheres da Terra. Trouxe-nos o seu exemplo de trabalho, de perseverança, de comportamento diante de uma causa, legando-a às gerações do futuro. E deu-nos uma senha, uma password, para que nos reconhecêssemos instantaneamente, ou seja, a prática da caridade, o exercício da amizade fraterna, que não conhece tempo, lugar, credo, religião, raça ou costumes. E pregou o caráter universal dos princípios do Espiritismo, que vimos hoje nortear o pensamento de milhares de pessoas, desde os mais humildes em terras distantes até as ONGs de preservação da vida, aos pacificadores, as equipes que colaboram e elaboram normas de bem viver na humanidade, da humanidade para a humanidade na ONU e outros órgãos de caráter mundial, seja no ramo da ciência, da filosofia, da moral e da ética. Lembramos-nos de Kardec e de Denis, bem como Francisco, amigo de Assis, que chamou a si próprio de irmão da natureza, divinizando-a, sancionando e enaltecendo as lições de Jesus no seu grande coração, tornando-se instrumento da paz. Belíssima mensagem constante do Livro dos Espíritos sobre a missão dos anjos guardiões, por exemplo, há uma doutrina que deveria converter os mais incrédulos por seu encanto e doçura. A dos anjos da guarda. Pensar que tende sempre a vosso lado seres que vos são superiores, que estão sempre ali para vos aconselhar, vos sustentar, vos ajudar a escalar a montanha escarpada do bem, que são amigos, mais firmes e mais devotados que as mais íntimas ligações que se possam contrair na terra. Não é essa uma ideia bastante consoladora? E como num convite a esse ágape, que em grego quer dizer amor desinteressado ao próximo, e ao exercício da filia, que em grego sinônimo de amor fraterno, amizade, dizem São Luís e Santo Agostinho, não temais fatigar-nos com as vossas perguntas, permanecei, pelo contrário, sempre em contato conosco. Sereis então mais fortes e mais felizes. E como seria elas, afinal? Poderíamos dizer que a amizade não é a projeção do próprio ego, nem paixão ou sequer sentimento de posse. A amizade pode começar de um sorriso, de um aperto de mãos, de uma palavra auspiciosa, de um simples gesto que exprima simpatia ou empatia. O amigo ou a amiga é um ser especial. Não vê nossas carências e, se as vê, acredita-as a um pequeno instante de esquecimento, a uma falha momentânea, mas também nos indica as virtudes. Tem a coragem de ver as nossas qualidades e potencialidades e nos impulsiona para frente, como a dizer, é por este caminho, vá em frente que eu estou com você. Ter ou ser um amigo ou amiga é possuir ou dar um tesouro de valor incalculável, não mensurável, e viram tanto, um quanto, cada vez mais, a cada sorriso, a cada incentivo, a cada momento, a cada gesto, a cada olhar.
Ter ou ser um amigo ou amiga é renovar a alegria a cada dia, a cada estar. É dividir sentimentos de paz, de igualdade, de alegria, de bem-estar, de tristezas também. Ter um amigo ou amiga é não ser igual, é ter o compromisso de reto proceder, não porque se deseja servir de exemplo, mas porque o coração que bate a dois na amizade torna-se um só. Sentir amizade é ver no outro, na outra, o irmão ou irmã, muito mais que carnal e espiritual. É a união de espírito a espírito, é não ter que desculpar, porque ele ou ela sabe por antecipação que não se fez de propósito, que não foi intencional. É também a comunicação de espírito a espírito, de sorriso a sorriso, de olhar a olhar, de sofrer a sofrer, de chorar a lágrima sentida a dois. Principalmente quando se perde um amigo ou amiga. A vida é assim. Época difícil, em que muitos perdem seus amigos. Pena, pois às vezes não há nem tempo para despedidas, e deixa à distância o eco da voz no espaço, o sorriso solto no tempo dele e dela que de amigo virou ausente. Nós vamos para um pequeno momento, um momento de leitura, com algumas palavras do filósofo estoico Epíteto. Momento de leitura. Momento de leitura com o livro do filósofo estoico Epíteto. Encare a vida como um banquete. Pense em sua vida como se ela fosse um banquete em que você precisasse se comportar com elegância. Quando lhe passarem as travessas, pegue-as e sirva-se de quantidades moderadas. Se uma travessa não lhe for passada, saboreie o que já está no seu prato. Ou se a travessa ainda não chegou às suas mãos, espere pacientemente a sua vez. Mantenha essa mesma atitude de contenção e gratidão delicadas no trato com seus filhos, cônjuge, carreira, finanças, com seus amigos. Não há necessidade de ansiar por alguma coisa, invejar ou apoderar-se, seja do que for. Você receberá a sua devida porção quando chegar a sua vez. Tenha como objetivo imitar os valiosos exemplos dos grandes pensadores, dos grandes filósofos, e nós acrescentaríamos dos grandes pensadores espíritas de Jesus de Nazaré. Epíteto, a arte de viver. Mais uma vez, nós aproveitamos a oportunidade para convidar você para que se torne parceiro da Fundação Espírita André Luiz, esse telefone que você está vendo aí na sua tela. Faça parte e até o próximo Filosofando.